Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cláudia, sou professora de artes e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre essa artista mexicana incrível que é a Frida Kahlo. Gente, a Frida Kahlo, ela nasceu no ano de 1907, na cidade de Coyoacán, no México. E ela faleceu no ano de 1954, devido a uma pneumonia, uma embolia pulmonar. Mas tem algumas outras teorias que daqui a pouco eu vou contar para vocês. Gente, aos 6 anos de idade, a Frida ela contraiu poliomielite, né, o que deixou ela com uma perna mais fina e um pouquinho menor que a outra. E ela sofreu muito bullying na escola e recebeu o apelido de Frida Perna de Pau. E isso mexeu bastante com a autoestima dela, o que fez com que ela começasse a usar saias longas e calça comprida, né? Então, várias fotos de família você já percebe que ela se destaca pela maneira com a qual ela se veste, né? Por vezes com trajes considerados para a época masculinos, e outras vezes com saias longas, rodadas, coloridas e flores no cabelo. A Frida era muito vaidosa e colecionava joias também. Gente, o pai da Frida, ela era o Guilhermo Carlo, fotógrafo alemão. Ele se mudou para o México e conheceu a mãe da Frida, né, Matilde Gonzalez. Ela foi a segunda esposa do Guilhermo Carlo. Então, a Frida, ela tem duas meio-irmãs mais velhas, né? Tinha, né? Gente, a Frida foi estudante de medicina, mas ela não chegou a concluir a graduação, né? Esse é um autorretrato que ela fez para um ex-namorado dela, né? E por que ela largou a graduação em medicina, né? Porque ela sofreu um acidente de bonde aos 18 anos, que deixou ela acamada por muitos meses, né? E nesse acidente, o bonde onde ela estava se chocou, né, com outro veículo e se soltou uma barra de metal que atravessou nas costas dela, saindo pela vagina. Ou seja, machucou ela pra caramba. Na verdade, foi quase que um milagre ela ter sobrevivido, né? Ela passou por diversas cirurgias no decorrer da vida devido a essas complicações, mais de 30 cirurgias, né? Esse autorretrato é um dos mais famosos, né? A coluna partida, onde ela representa um colete que ela precisou usar por muito tempo para ajudar a endireitar a coluna e também aliviar um pouco das dores. Nesse tempo que a Frida ficou acamada, o pai dela, Guilhermo Kahlo, adaptou um cavalete para que ela pudesse pintar enquanto estivesse deitada, o que ia ser um tempo muito longo, né? A Frida tinha uma ligação muito forte com o pai dela, né? Diziam, inclusive, que a Frida era a filha favorita dele, né? O Guilhermo Kahlo, ele também tinha saúde sensível, ele era epilético, né? E a Frida, ela dizia muito que ela cresceu rodeada por mulheres, né? Mas ela tinha essa ligação especial com o pai dela. Outro autorretrato muito famoso da Frida Kahlo é As Duas Fridas, né? Onde ela representa, de um lado, a sua ascendência europeia por parte de pai, que era alemão, e do outro lado, a Frida, descendente de indígenas mexicanos por parte de mãe, né? A mãe dela era descendente de indígenas mexicanos, né? Então, como que ela faz essa representação, né? Com os trajes típicos de cada lugar, tá? Tem uma outra teoria que diz também que de um lado é a Frida que o Diego amava e do outro a Frida que o Diego não amava. Mas, gente, quem era esse tal de Diego, hein? Bom, vamos conhecer ele agora, né? Em 1928, a Frida, ela se filia ao Partido Comunista, né? Então, além da arte ter sido a sua grande companheira, sua válvula de escape, inclusive, né? O comunismo também foi uma outra causa a qual ela encontrou para se identificar, né? E no Partido Comunista ela conhece o Diego Rivera. Gente, o Diego Rivera, ele era líder do Partido Comunista no México, além, é claro, de já ser, na época, um dos maiores artistas mexicanos. Ele já era muito famoso, já tinha uma vida super confortável, né? Ele foi um dos líderes do muralismo mexicano, né? Que foi um movimento artístico muito forte no México, de exaltação da cultura nacional, valorização do folclore, representação da classe trabalhadora,
né? E eles se conheceram, o Diego, ele já vinha aí de alguns casamentos, né? Os quais em nenhum ele foi fiel, né? O Diego, ele realmente ele não conseguia ser monogâmico, né? E posteriormente nem a Frida seria monogâmica também, né? Gente, apenas um ano depois os dois se casam. A diferença de idade dos dois era de mais de 20 anos, então o Diego tinha idade para ser pai da Frida. Né? Inclusive, muitos chegaram a criticar esse casamento, não só pela diferença de idade, mas porque a Frida era muito baixinha, magrinha, sensível devido às sequelas da poliomielite, aos acidentes, às diversas cirurgias. Ele era muito grande, muito gordo, muito mais velho, né? E isso gerou ali um olhar de estranhamento. E também, é claro, o fato dele já ter sido casado outras vezes, não apenas uma, né? E nunca ter sido fiel a nenhum dos casamentos anteriores. Ele também já tinha filhos desses casamentos anteriores, né? A Frida, ela adorava criança, então ele ter filhos não era um problema para ela, muito pelo contrário, ela gostava dos filhos dele, né? Mas alguns problemas iriam acontecer, né? Gente, o estilo da Frida é o estilo que chama a atenção da gente até hoje, né? Essas roupas coloridas, bordadas, desenhadas, longas, rodadas, da onde que vem essa inspiração, né? A Frida, ela inspirava, né, o seu vestuário nos trajes das mulheres terruanas, né, que é um grupo étnico do México, também descendentes diretas de indígenas, né? Então, esses trajes coloridos, floridos, bordados, rendados, né, vêm de inspiração, né, das mulheres terruanas, né? Inclusive, ela até pinta um autorretrato como terruana, né? Colocando ali o Diego no centro da sua testa, né? Como forma ali até de representar o amor que ela sentia, né? O que um pouquinho além do amor, né? Era meio que um fanatismo, um sentimento meio doentio, uma carência, né? Ela jogou todo o seu sentimento e dependência emocional no Diego, né? Enfim, então esses trajes não só serviam para ela esconder as deformidades do corpo, mas também era uma forma dela homenagear o folclore mexicano. Bom, pouca gente sabe, né? Mas a Frida era apaixonada pelos animais. Algumas pessoas até especulam que o fato dela não ter conseguido gerar uma criança, né? O acidente que ela sofreu danificou o útero dela, então ela sofreu alguns abortos espontâneos. Então ela nunca conseguiu ser mãe. E algumas pessoas dizem que esse amor que seria para os filhos, ela direcionou aos animais. Gente, a Frida, ela tinha cachorros, gatos, tartarugas, veados, patos, macaquinhos, pavões, esquilos, e diversas aves, né? A Frida, ela gostava realmente, ela gostava muito de animais. E no decorrer da vida dela, ela teve vários animais e retratou vários deles também em muitas de suas obras. Bom, uma coisa também, né, que pouca gente sabe é que a Frida era bissexual, então ela também se relacionou com várias mulheres no decorrer da vida dela, né? Isso não era um segredo para o Diego, né? Ele não se importava quando ela se relacionava com mulheres, típico de esquerdomachos, né, como a gente costuma dizer, mas ele ficava furioso quando ele descobria algum caso dela com homens, né? Inclusive, ela usava esses casos também como válvula de escape, né, como uma forma de vingança. Quando ela descobria que o Diego estava traindo ela traía de volta. Então, gente, dá para perceber que o relacionamento dos dois, por mais que ainda é muito romantizado, homenageado, não era um relacionamento saudável, era inclusive muito abusivo. Eles brigavam muito, fora, né, as traições. Gente, mas um dos casos mais famosos, né, foi quando ela se envolveu com o líder da Revolução Russa, o Leon Trotsky, né? Ele estava hospedado na casa do Diego e nesse momento ele e Frida tiveram um caso. O Diego descobriu, ficou furioso e terminou o casamento, né? Eles ficaram separados, né, por um tempo. Essa obra que eu coloquei agora, O que a Água Me Deu, ela representa alguns elementos da vida dela. Gente, uma das piores traições que o Diego cometeu foi com a própria irmã da Frida, a Cristina Kahlo. E isso abalou tanto a Frida que ela cortou os próprios cabelos, se vestiu com trajes ditos masculinos e
ela pintou o autorretrato com o cabelo cortado, né, como uma forma aí de demonstrar essa grande decepção, né. A Frida, por mais que ela se magoava com as traições do Diego, ela já estava meio que acostumada com essa rotina, né. Mas, né, com a própria irmã isso foi demais, ainda pelo fato dela ter descoberto depois que os filhos da irmã, sobrinhos dela, na verdade, eram também filhos do Diego. E isso foi demais para ela. Abortos, né? A Frida sofreu 3 abortos espontâneos, né? E no terceiro ela pinta essa tela, Hospital Henry Ford, e ela coloca ali alguns elementos, né, para representar a dor que ela estava sentindo. O escritor André Breton classificou a Frida como uma surrealista. Né? O surrealismo foi uma vanguarda europeia que representava o subconsciente humano, né? Sonhos, fantasias, devaneios. Mas a própria Frida, né, disse que não era surrealista, porque na verdade ela pintava a própria realidade, né, e não sonhos e fantasias. Mas, né, observando a grande maioria dos trabalhos dela, a gente sim identifica elementos que são surrealistas, né, por mais que ela não tenha feito parte do movimento, tá? Gente, em 1950, a Frida teve que amputar a perna direita, né? E a Frida, ela já vinha aí de um quadro de depressão, não só pelo relacionamento conturbado que ela tinha com o Diego, né? Mas devido aos abortos, né? E ela queria muito ter sido mãe. Mas, né, o agravante veio aí agora, né? Ela teve que amputar uma das pernas e isso mexeu muito com o estado emocional dela, né? A Frida já era uma mulher muito boêmia, né? Ela gostava muito de festas, bebia muito, fumava muito, né? E esse quadro agravou, né? Ela já tomava alguns medicamentos, começou a tomar mais medicamentos e misturar com bebidas, enfim. A saúde da Frida foi ficando cada vez mais debilitada, tanto a saúde física quanto a emocional. Bom, essa é a última tela da Frida, né? Antes dela partir deste mundo, né? Natureza morta, viva a vida, né? Onde ela assina, coloca o local e a data, né? São melancias partidas e tem um trecho do diário dela onde ela diz que ela espera que a partida dela seja breve e que ela nunca mais volte. O que levanta, né, algumas hipóteses de suicídio, né? Teoricamente, oficialmente, ela morreu de embolia pulmonar, né? Ela já vinha de um quadro aí de pneumonia, que já estava se agravando, né? Mas existe a teoria de que ela misturou muitos medicamentos com bebida alcoólica, né? E isso ocasionou a sua morte de fato, né? Por que essa teoria faz sentido? Não só pela frase que ela escreveu no diário, mas porque ela já havia tentado suicídio outras vezes antes, né? Como eu disse, a Frida vinha aí de um quadro de depressão, numa época em que depressão não era algo tão discutido assim, né? Se hoje ainda é um tabu, imagina na década de 50, né? Gente, por que a Frida é tão famosa até os dias de hoje, né? Claro que é pelo seu trabalho incrível, mas, gente, ela foi a primeira mulher no mundo das artes a trazer temáticas até então não discutidas, como aborto, violência doméstica, infidelidade conjugal. Enfim, ela tem uma obra muito forte, muito feminina, né? Ela foi trazida aí para o mundo pop como um ícone feminista, apesar de nunca ter se declarado feminista, né? Mas o movimento feminista ali no seu auge, na década de 60, né? Trouxe os trabalhos da Frida à tona, trouxe para jogo, para discutir, né? Justamente porque ela foi, de fato, a primeira artista a trazer essa temática para o universo das artes visuais, né? A imagem da Frida está estampada em camisetas, canecas, bolsas, cadernos, agendas, enfim. Realmente a imagem dela se tornou um ícone pop, né? Várias pessoas se fantasiam de Frida para o Halloween, para o Carnaval. Eu mesma já fiz isso, né? Então, é uma imagem que nos inspira, né? Uma mulher de beleza e estilo exóticos, né?
Gente, a Casa Azul, onde ela morou por muitos anos com o Diego, né, em Coyoacán, no México, hoje é o Museu Frida Kahlo. É um dos pontos turísticos mais frequentados do México. É um lugar que vale super a pena conhecer. Tem como a gente fazer um tour virtual pelo museu e eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo o link onde vocês podem fazer esse tour virtual e conhecer essa tão famosa Casa Azul, onde Frida viveu com o Diego, seu conturbado amor, e seus inúmeros animais de estimação. Gente, outra curiosidade, né? A atriz mexicana Dulce Maria, tão famosa pela novela Rebelde, ela é sobrinha neta da Frida Kahlo, e ela já declarou várias vezes que ela espera muito poder ter dado algo da tia-avó. E para finalizar, em 2002 foi lançado o filme Frida, né? Olha, já tem tempo, hein? Dá para a gente conferir várias e várias vezes. A Salma Hayek interpretando a Frida, inclusive a atriz espanhola Salma Hayek, ela foi uma das pessoas que lutou muito para que esse filme acontecesse, né? Vale a pena conferir. O filme ele foca muito mais no relacionamento dela com o Diego do que necessariamente na carreira artística, mas vale a pena conferir. Para os meus alunos que estiverem me assistindo aí, que forem maiores de 16 anos, super recomendo esse filme. Vale a pena conferir, né? Um filme feminino, feminista, dirigido por uma mulher, né? Então, vale super a pena. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo muito rápido, né? Só mesmo para pincelar algumas curiosidades. E essa é a tão famosa Frida Kahlo, artista mexicana, considerada a artista latino-americana mais cara até hoje, né? Várias telas já foram leiloadas por milhões de dólares, então ela carrega esse título de mulher latino-americana artista mais cara.